primeira igreja presbiteriana em Petrolina, acolhendo vidas, adorando a Deus e anunciando às nações. Deus seja louvado, para todo sempre adorado, adorado em espírito e em verdade, aqui e no porvir e de eternidade a eternidade. Meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus, por quais causas nós temos nos colocado de joelhos diante do Pai? Quais as causas que nos têm levado a nos colocarmos de joelhos diante do Pai, que toma o nome toda a família nos céus e na terra? Nos céus, igreja triunfante, aqueles que já partiram, já estão com o Senhor. E na terra, a igreja militante, semelhante a esta, semelhante a nós. Igreja que se encontra lutando contra o pecado, o mundo e o diabo. O apóstolo Paulo, como dissemos há 8 dias, fazendo uso do púlpito desta igreja, ele compartilhou conosco. E dentro de uma homilética didática, falando no plural, ele compartilhou algumas causas que fez ou fizeram com que ele de joelhos se colocasse diante do Pai. É assim que se encontra a carta de Deus aos Efésios, o capítulo 3, a partir do versículo 24. Por esta causa me ponho de joelhos, diz o texto sagrado, diante do Pai, o Pai nosso que estás nos céus, de quem toma o nome toda a família no céu e sobre a terra. E aí em seguida ele compartilha conosco essas causas no plural. É claro que poderíamos falar apenas no singular aqui, mas didaticamente no plural. E a primeira causa, como dissemos aqui há 8 dias, para que a igreja seja energizada pelo Espírito Santo. Paulo se coloca de joelho diante do Pai e pede para que a igreja seja energizada pelo Espírito Santo de Deus. Versículo 16, para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior. É por essa causa que ele se coloca de joelho diante do Pai. Senhor, energiza a tua igreja pelo teu Espírito Santo. Segunda causa pela qual o apóstolo Paulo se coloca de joelho, falando no plural, que vocês prossigam sendo casas onde Cristo se sinta em casa. Onde é que está isso, pastor? Está no texto, muito especialmente no original, mas a palavra habitar aqui, no contexto do texto, Paulo está dizendo isso, porque Cristo já habita com a igreja, mas Cristo quer muito mais do que isso, ele quer se sentir em casa. E o texto continua. Observem, versículo 17, e assim habite Cristo no vosso coração. Ora, Paulo não está com um problema na mente. Como assim? E assim habite Cristo no vosso coração, sendo que ele já habita com a igreja. Ele está se dirigindo à igreja. A palavrinha lá no original traz justamente essa ideia, que Paulo está pedindo, que essa habitação dele seja de fato agradável a ele. Que ele se sinta em casa, em nossas casas, que são as nossas vidas. É isso que Paulo pede, para que nós prossigamos sendo casas, onde ele possa se sentir em casa. Esse é o pedido que ele faz. O terceiro pedido, Paulo ele pede para que a igreja prossiga ancorada, Aline, no amor ágape, ancorada no amor. Vejam aí, 18, 19. A fim de poderes compreender, 17 e 18, na verdade o 19. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. A parte B do versículo 17. Arraigados, a leitura da botânica. Alicerçados, a leitura da engenharia, da arquitetura. Arraigados e alicerçados em amor. Paulo se coloca de joelho diante do Pai e pede para que a igreja se encontre ancorada no amor. Só assim ela poderá
Só assim ela caminhará como Deus quer, só assim Deus será agradado, ancorada no amor. Primeiro, energizada pelo Espírito Santo. Segundo, que sejamos casas onde Cristo Jesus se sentir em casa. Terceiro, uma igreja ancorada no amor. Quarto, versículo 18, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento. Ou seja, que a igreja prossiga sendo imersa no imensurável amor de Deus. E é assim que Paulo descreve esse aspecto da imensidão do amor de Deus, um amor imensurável. Comprimento, a altura, a profundidade, a largura desse amor. Que a igreja prossiga imersa nesse imensurável amor de Deus. Que a igreja olhe para si mesma e perceba que ela já é amada com amor eterno. E por último, como dissemos há 8 dias, Paulo se coloca de joelho e pede, parte B do versículo 18 e 19, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Paulo pede para que o triuno Deus esteja totalmente em nós, e nós totalmente nele. Isso é a plenitude de Deus. É Deus totalmente em nós e nós totalmente nele. É por isso que Paulo pede. Esse homem está preso. Você não o encontra primeiramente pedindo para que ele fosse liberto da prisão. Ele pede em prol da igreja. Ele pede pela expansão do reino da igreja. Ele pede pela espiritualidade da igreja. E você tem pedido pelo quê? Quais as causas pelas quais você tem se colocado de joelho diante do Pai? Quais as causas pelas quais você tem se colocado de joelho diante do Pai? Quais as causas? Queridos, um dos meios de graça que o próprio Deus estabeleceu para abençoar a igreja, santificar a igreja, fortalecer a igreja, encorajar a igreja é a oração. E nós encontramos o apóstolo Paulo nos dando o exemplo. Por esta causa me ponho de joelho diante do Pai, que toma o nome de toda a família em cima nos céus e embaixo na terra. Então prossigamos nos colocando de joelho diante do Pai, do nosso Pai. Ele nos fez filhos seus em Cristo Jesus. E oremos pela expansão do reino de Deus, oremos pela igreja, oremos uns pelos outros, oremos pelas lideranças, para que todos esses pedidos que Paulo fez, como que numa escada, de um degrau para outro subindo, possamos também usufruir, possamos ter uma igreja energizada pelo Espírito Santo, uma igreja que seja a casa onde Cristo se sinta em casa, ou sinta-se em casa. Uma igreja ancorada no amor, uma igreja imersa no imensurável amor de Deus, e uma igreja que possa usufruir da plenitude de Deus. O triuno Deus na igreja e a igreja plenamente nele. Você tem orado por isso? Meus irmãos e minhas irmãs, muitos servos de Deus não só oraram, mas fizeram algo por nós aqui. E recentemente um dos servos de Deus, um dos servos de Deus que se colocou de joelho para que esse trabalho um dia iniciasse, para que a primeira igreja presbiteriana de Petrolina tivesse o seu início. Um servo de Deus se colocou de joelho diante do Pai e orou por isso, e Deus ouviu. Ele não só colocou de joelho diante do Pai, ele agiu, ele se entregou, ele se engajou, e recentemente ele foi promovido para a igreja triunfante. Louvado seja o Senhor. Pedimos para que poste aí a foto deles. Os mais antigos aqui conhecem o nome do reverendo. Deus seja louvado pela vida do Henrique Achel. Está aí, partiu recentemente, por vontade do triuno e majestoso Deus. E ele agora está com a igreja triunfante. Eu não tive o privilégio de conhecê-lo. Eu não tive. Muitos aqui tiveram o privilégio. Quem aqui conheceu esse pastor querido? Olha que bênção. Está ali, ó, presbítero Adualdo, presbítero Moisés, Flávia, diácono Júnior. Quem mais conheceu? Denise.
Tu estás aí, menina, carinhosamente falando, né? Está em São Paulo, dando aula, nos representando, uma das terapeutas ocupacionais top do Brasil. Queridos, nós estamos aqui porque esse santo de Deus se colocou de joelho diante do Pai. E eu estou aqui como pastor, porque muitos aqui se colocaram de joelho diante do Pai. Então prossigamos, Aline, Deus é Deus. Deus seja louvado pela vida desse santo de Deus. Quão formosos são os pés dos que anunciam boas novas. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. João 10, 11, ou melhor 11, 25 e 26. E um dia nós vamos encontrá-lo. E um dia eu particularmente vou conhecê-lo. Eu não conheci. Aliás, muitos aqui não conheceram. E vamos chegar diante dele. E vamos dizer: muito obrigado, meu irmão. Muito obrigado, meu irmão. Queridos, precisamos honrar o servo de Deus. Os servos e a serva de Deus que passaram o bastão para nós. Aliás, precisamos aqui elaborar momentos, quem sabe, na festa da colheita. E relembrar nomes aqui com frequência. Fazer com que a nova geração não se esqueça desses nomes. Isso é um ato de adoração a Deus. Esse homem se colocou de joelho diante do Pai. E resultado disso, aqui estamos hoje. 2022, existindo como primeira igreja presbiteriana de Petrolina. Deus seja louvado. Ei! Nós estamos nos colocando de joelho diante do Pai também, pelo nosso seminário de casais. Nós estamos nos colocando de joelho diante do Pai também, precisamos pelo nosso seminário de casais, que acontecerá nos dias 4 e 5 de novembro. Já está chegando, povo amado, povo querido. E olha, não é que gostaríamos que fosse assim, mas como tem que fazer contrato, acertos financeiros com pessoas externas, que têm seus CNPJs e precisam ter certeza que vamos pagar, se encerra hoje as inscrições. É com muito pesar que a gente fala isso. E nós não desejamos deixar nenhum casal que queira participar de fora. Então corra, procure quem hoje, Carlos, Tereza? Olha, procure hoje, rapidamente, se você é casal e ainda deseja ainda e não fez a inscrição. E converse com eles aí, veja com eles o pagamento. Procure aí Carlos, Tereza, procurem presbítero Doaldo e auxiliadora, presbítero Manuel e Tereza. O presbítero Clécio se encontra viajando. Então procurem, é hoje. Queridos, não é o seminário pelo seminário. É o seminário como meio para abençoar famílias, abençoar casais. Nós temos ideias aí como docentes. E aí, graças a Deus, vocês sabem disso, como docente, para o próximo ano, nós vamos intensificar isso aí. Vamos dar já conhecendo o contexto da igreja aqui, a luta que tem sido para os nossos irmãos fazerem esse seminário. Para o ano que vem, temos algumas ideias boas para compartilhar com eles. Mas é o ano que vem, agora é novembro, 4 e 5. Nos coloquemos de joelhos. Ei, eu quero encerrar dizendo: nós estamos no mês de outubro. Nós estamos vivendo um momento muito sério no Brasil. Os destinos da nossa nação se encontram na responsabilidade de cada cidadão brasileiro. Então faça valer os teus princípios e valores do reino. E lute pela nação brasileira. Não lute por um homem, lute pela nação. Lutem por essa nação linda e brasileira. Lute pela pátria amada Brasil. Uma recomendação. Eu não posso fazer o uso do púlpito da igreja para isso. Mas fuja de voto nulo. Fuja de voto branco. Vá lá. Use a tua liberdade, vote em quem você quiser. Mas desde que você volte baseado, pautado nos princípios e valores do reino. Aí é você e Deus. Ninguém aqui vai dizer em quem você deve votar. Mas que eu posso dizer como pastor,
que deve ser um voto pautado nos preceitos e valores de reino. Se eu não fizer isso, eu sou um covarde. Um profeta vendido. Se coloque de joelho, porque não é simplesmente colocar ou tirar alguém da presidência. É a questão dos destinos da nossa nação. É o destino da nossa geração de filhos, de crianças. Nós vamos passar. Que Brasil queremos deixar para os nossos filhos? É simplesmente isso? É muito sério. Então vamos orar. Orar pela nação. Orar por tudo. Orar por todos os homens. Os 2 homens que estão aí concorrendo à presidência do Brasil, ambos têm pés de barro. Ambos precisam conhecer e reconhecer mais e mais Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Não esqueçamos disso. Mas não nos esqueçamos. A coisa é muito mais séria do que imaginamos. Eu já amanheci o dia hoje angustiado, porque nós não estamos num parque de diversão. Nós estamos vivendo um momento sério no Brasil e no mundo. E não pense que a política no Brasil está isolada da política mundial, não. Eu tenho feito questão de ler e assistir muito. Claro, fazendo sempre verificação. Então lutemos, vamos orar. Vamos orar pela nossa nação, Senhor. Queremos continuar usufruindo de liberdade religiosa. Eu não posso concordar que alguém ouse na justiça pedir para uma igreja arranque a bandeira do Brasil, que lá já estava há muitos anos. E tentaram fazer recentemente isso. A bandeira do Brasil, ela não é de um partido, gente. Ela é nossa. Pastor, está falando demais, eu tenho que falar, eu sou arauto do Senhor. Eu já disse para alguém recentemente, eu não tenho um político de estimação, mas eu tenho um rei do universo, Jesus Cristo. A pauta é Ele. Não é brincadeira não, está aí em Belém. Entraram na justiça para mandar uma igreja tirar a bandeira do Brasil, que já estava lá há muitos anos, alegando suas falácias. Meu irmão, se você está aqui e pensa diferente, você vai ser respeitado sempre. O que estamos questionando aqui é a tentativa de tentar roubar de nós aquilo que é caro: liberdade de expressão, liberdade religiosa. Não é momento para brincar, não. Faça uso do Estado Democrático de Direito. Vote em quem você entender que deve votar. Agora, eu não acredito que você faça acordo com quem quer tomar a nossa liberdade de expressão, nosso Estado Democrático de Direito. Então vamos orar pelos nossos professores. Vamos orar pela nação. Até aqui chegou o meu limite. Não posso passar daí, não é? Respeitando o Estado Democrático de Direito. Então de pé vamos orar. Deus e Pai do nosso Supremo Senhor e grandioso Salvador Jesus Cristo, muito obrigado, Senhor, por essa nação chamada Brasil. Ela não é propriedade de nenhum partido e jamais será. Ela não é propriedade de nenhum homem, jamais será. Aliás, nós que conhecemos o Senhor, nós somos informados, segundo o Salmo 24, que ela é propriedade do Senhor. Está lá, do Senhor é a terra, o mundo e os que nele habitam. Então do Senhor é o Brasil e os que nele habitam. Atos 17, tu usaste Paulo para dizer que até o lugar da nossa habitação foi determinada. O Senhor quis que nascessem brasileiros. Senhor, que esses 2 homens que estão aí concorrendo à cadeira de presidente da nossa nação, que esses 2 homens conheçam e reconheçam Cristo Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, verdadeiramente. E como consequência disso, esses homens venham mais e mais serem pautados pelos princípios e valores do reino. Mas falando agora desse pleito, Senhor, Tu sabes soberanamente o que é melhor para a nossa nação. A Tua vontade sempre será feita, seja para abençoar, seja para disciplinar. Ó Deus, cuida da nossa nação. Queremos pedir aqui pelos nossos filhos. Nós estamos vivendo época, Senhor, onde quem luta contra pedófilos é criminalizado. E o pedófilo é absolvido, é enaltecido, é aplaudido.
Estamos vivendo os dias, Senhor, quem luta pelos jovens, pela sanidade, pela saúde mental, são criminalizados. E quem é a favor da liberação das drogas, que tem feito muitas mães chorarem, são ovacionados. Ah, Deus, tenha misericórdia da nossa nação. E dê consciência como igreja, de que independentemente do resultado, a igreja deve continuar marchando em prol da expansão do reino, daquele que é rei. E não foi ninguém que o elegeu, ele foi constituído rei pelo tribunal cósmico. Então nos abençoa, abençoa os nossos professores. É no nome de Cristo Jesus que oramos. Amém. Professores amados, vamos lá ensinar os nossos irmãos.